Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Nós vamos estar falando hoje sobre o Espírito Santo, né? Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar um pouco sobre os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso tema do nosso seminário nessa semana. E nós vamos estar falando sobre os símbolos do Espírito Santo. A paz do Senhor, irmão Felipe. Já desde semana passada nós estamos falando sobre esse tema, esse seminário sobre o Espírito Santo. E já falamos sobre o Espírito Santo na lei, na graça. Falamos o Espírito Santo no deserto, no tabernáculo. E hoje nós vamos estar falando sobre os símbolos, né? A tipologia do Espírito Santo. E há 5 coisas na Bíblia Sagrada que representam o Espírito Santo. 5 coisas na Bíblia Sagrada que representam o Espírito Santo. E é sobre estas coisas que nós vamos falar hoje. Primeiro é a água, depois o fogo, depois o vento, depois o óleo e depois a pomba. Essas 5 coisas, 5 objetos, se assim eu posso dizer, vão representar o Espírito Santo, vão tipificar o Espírito Santo. Até nós que pregamos a palavra, nós podemos usar esses 5 objetos como símbolo do Espírito Santo em nossas pregações. Amém? Então, assim, começando pela água, o Espírito Santo simbolizado pela água. Primeiro, a água é vida. A água é vida, ninguém pode viver sem água. Todo ser vivo necessita de água. Todo ser vivo necessita de água. Os homens, os animais e os vegetais, que também são seres vivos, necessitam de água. Um animal sem água, ele morre. Um homem sem água, ele morre. Até porque o nosso corpo, ele é água, né? O nosso corpo, a maior porcentagem do nosso corpo é água. E também os vegetais, como as árvores, as plantas, elas também precisam de água. Primeiro, o Espírito também, ele é vida. O Espírito também é vida. E o Espírito Santo na nossa vida espiritual, ele é vida para o nosso espírito. Assim como a nossa carne necessita da água para sobreviver, a nossa carne necessita da água para se manter, o nosso espírito, a nossa alma precisa do Espírito Santo para também viver abundantemente, ou viver não só na terra, como também no céu. Sem o Espírito Santo nós não podemos agradar a Deus, e sem o Espírito Santo nós não podemos santificar, e sem o Espírito Santo nós não podemos conseguir chegar na eternidade com Deus. Então, o primeiro símbolo é água, e nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 2,
Nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou o Espírito de Deus movia sobre as águas. Aqui o Espírito Santo, ele aparece pairando sobre as águas. Aqui o Espírito Santo aparece se movendo sobre as águas, né? Mais adiante nós vamos ver o Espírito Santo, paz do Senhor, irmã Marinalva. Mais adiante nós vamos ver o Espírito Santo como símbolo de água, ou a água como símbolo do Espírito. Quando o povo de Deus, o povo andava no deserto, e Deus disse a Moisés: toca na rocha, ou toca o seu cajado na rocha, a rocha vai representar a Cristo, a paz do Senhor, irmã Maria Aparecida. E esta rocha vai representar a Cristo, a ferida vai representar a sua crucificação, e as águas que são derramadas da rocha vão simbolizar o Espírito Santo que foi derramado para todos os judeus naquela época. Então, primeiro, Jesus é ferido, Jesus é a rocha, Jesus é a nossa rocha. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas para nós ele se tornou pedra de esquina. Então, quando Deus fala a Moisés, fere a rocha, Moisés é um símbolo do judaísmo, do povo judeu, que feriu Jesus. E esta ferida vai representar a morte de Cristo. Quando ele fere a rocha vai liberar águas. E estas águas que são liberadas é um símbolo do Espírito Santo que seria derramado sobre todos os seguidores de Jesus, ou sobre todos os discípulos de Jesus. A água que é jorrada, a água que é derramada. É por isso que Joel 2:28, ele também vai simbolizar o Espírito Santo como água. Ele diz assim: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, ele está comparando o Espírito Santo com água. Eu derramarei do meu Espírito. Derramarás, Senhor, do seu Espírito sobre quem? Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e sobre todos os servos eu derramarei do meu Espírito. Então, esse derramar é um símbolo de água, água sendo derramada para limpar, para purificar, para tirar a sujeira, para tirar a imundícia. Então, é por isso que a rocha ali, em Êxodo 17, que Moisés vai feri-la, representa Cristo. E estas águas que são enviadas da ferida da rocha, representam o Espírito Santo. O Espírito Santo só pode ser dado por causa da rocha que foi ferida. É por isso que Jesus disse: eu irei para o Pai e enviarei um outro Consolador. Um outro quer dizer alguém igual a mim. Então ele iria para o Pai e de lá ele derramaria do seu Espírito. Então, água na Bíblia, às vezes, vai representar o Espírito Santo. E eu digo às vezes, irmão, porque o mar na Bíblia, o mar em si, o mar grande, ele representa as nações. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 13 que há uma besta que sobe do mar. Não é do mar em si, é as nações. As nações na Bíblia, o mar na Bíblia vai representar as nações. É por isso que na nova terra e no novo céu não existirá o mar. A Bíblia dizia: o mar já não existe, porque no governo de Cristo não haverá mais nações,
haverá apenas uma nação eleita, uma nação santa, a nação do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Aline. Então o Espírito Santo, ele é tido como águas, como rios, fontes de água viva. Ezequiel 36, livro de Ezequiel 36, nós estamos falando de tipologia do Espírito Santo. Hoje nós estamos falando do simbolismo do Espírito Santo. E o primeiro símbolo do Espírito Santo, nós estamos falando, é água, o Espírito Santo como água na Bíblia. Olha, versículo 24, Ezequiel 36, versículo 24 a seguir. Deus diz assim: tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você viu? Deus está falando: derramarei água pura, água limpa sobre vós. Ele está falando do Espírito Santo. E vós sereis purificado de todas as vossas imundícias. Eu já falei em uma aula passada que nós não devemos ser santos para receber o Espírito Santo. Até porque nós não vamos conseguir ser santos sem o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos assim: se eu for santo, eu recebo o Espírito Santo. Eu não consigo me santificar. A paz do Senhor, irmã Chélia. Eu não consigo me santificar se eu não tiver o Espírito Santo. A paz do Senhor, irmã Rosilene. E se eu não tiver o Espírito Santo, eu não consigo ser santo. Deus está falando aqui, ele está sendo certo em dizer que ele derramaria do seu espírito, ou derramaria água pura, que é o espírito, que em Joel ele não diz que é água, ele diz o espírito: derramarei do meu espírito. E aqui ele está dizendo: derramarei água pura. E nós vamos juntar o espírito e a água nesses dois textos, eles vão ser a mesma coisa. É o Espírito Santo. A água pura é o Espírito Santo. Eu derramarei, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias. Então a minha imundícia, ela não sai para o Espírito chegar. A minha imundícia, ela sai com a presença do Espírito. É por isso que eu tenho que buscar o Espírito Santo. O que eu mais devo fazer é buscar o Espírito Santo. Tem um hino do J. Neto, que até eu louvei esses dias na igreja, diz assim: não tente sozinho, você não vai conseguir. Carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus do lugar não vai sair. Você não vai conseguir fugir do pecado sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir buscar a presença de Deus sem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo ter uma conexão com Deus se não for mediada pelo Espírito Santo. Se o Espírito não estiver intercedendo entre eu e Deus, eu não consigo chegar a Deus. Então não existe eu ter uma vida com Deus para buscar o Espírito Santo.
eu tenho que receber o Espírito Santo, eu tenho que pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo medie a minha vida a Deus e me santifique. O Espírito Santo, ele intercede pelos meus pecados a Deus e ele libera água para limpar-me dos meus pecados. O Espírito Santo, ele faz a conexão, a escada entre nós e Deus e entre Deus e nós. E esta água, ela purifica-nos do pecado. Às vezes, nós só vamos conseguir vencer o pecado, vamos conseguir vencer a carne, vamos conseguir vencer o sistema, vamos conseguir vencer a vaidade, a incredulidade, a desobediência, a rebelião, a rebeldia, a sensualidade, a carnalidade. As coisas da carne nós só vamos conseguir vencer se nós tivermos o Espírito Santo. Então, irmão, a dica que eu dou para quem está lutando contra a carne é: peça a Deus o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos guiará à verdade, e a verdade nos livrará do mal e do pecado. Jesus está dizendo: eu vou lhes dar, vou derramar água pura sobre vós, vou trocar o coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Quando? Quando eu derramar sobre vocês o meu espírito. Não é antes. Não é o meu coração primeiro ser trocado para que o espírito venha. É o espírito vir para que a minha natureza mude. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós pensamos assim: eu tenho que mudar para o Espírito vir sobre a minha vida. Eu tenho que me purificar para o Espírito vir sobre a minha vida. Eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. É claro, eu tenho que fazer a minha parte, mas qual é a minha parte? Buscar o Espírito, para que o Espírito me limpe. O Espírito, ele vem para me limpar. Eu só vou ter mudança de vida. Às vezes você olha crente, está na igreja 5, 10 anos e ele não muda de vida. Ele ouve palavra, ele ouve pregação, ele ouve a verdade, mas ele não muda. Por que que ele não muda? Porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele, convencendo ele, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não tem o Espírito dentro dele convencendo ele. Então a palavra pregada, os louvores cantados não vão fazer mudança no coração de quem ouve. Por quê? Porque ele não tem o Espírito. Então, quando o Espírito está em mim, ele atua em mim, ele é derramado sobre mim, ele começa a quebrar o meu coração de pedra, ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Aí o próprio Deus disse: e vos darei o meu Espírito, versículo 27, e porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e no meu caminho. E farei com que vocês obedeçam. E farei com que vocês andem de acordo com a minha vontade. Aí vocês conseguirão me agradar. Aí vocês conseguirão se santificar. Aí vocês conseguirão fugir da aparência do mal. Aí vocês conseguirão ser santos como eu sou santo. Quando? Quando eu pôr dentro de vós o meu Espírito. Então só com o Espírito Santo em mim, em você, só com o Espírito Santo dentro de nós é que conseguiremos andar nos estatutos do Senhor. É que conseguiremos obedecer a Deus. O escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 8, que aquele que tem o Espírito anda pelo Espírito e inclina para as coisas do Espírito. Mas aquele que anda na carne, ele inclina para as coisas da carne. Ou seja, eu vou inclinar para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, quando eu tenho o Espírito. Se eu não tiver o Espírito, eu não vou inclinar para as coisas do Espírito. Então, primeiro eu recebo o Espírito, depois eu me limpo. Primeiro eu recebo do Espírito, depois eu santifico. Primeiro eu sou limpo pelo Espírito, para que o próprio Espírito venha morar em mim. Não sou eu que faço nada para que ele venha. É ele que faz para que eu tenha a limpeza, a purificação necessária para que ele mesmo possa habitar.
Ele é semelhante a alguém que aluga uma casa e a casa está suja, está imunda, e a casa está suja e está imunda, aí a pessoa aluga ou compra a casa, chega ali e antes da pessoa morar na casa, ele vai tirar tudo aquilo que não presta, o lixo, a sujeira, vai ali dar uma limpeza no quintal da casa, vai ali tirar aqueles entulhos, ele vai fazer uma geral na casa, vai limpar, quando ela estiver limpinha ele vem e mora. E a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos casa de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Mas antes que ele venha habitar, primeiro ele vai limpar a casa. E quem limpa é ele. Quem purifica é ele. Quem trabalha é ele. Então eu vou habitar, eu vou pôr dentro de vós o meu Espírito. Aí depois vocês vão conseguir se santificar. Pessoas novas convertidas têm que aprender isso, que a primeira oração ou as primeiras orações de um novo convertido, que ainda não conhece a palavra verdadeiramente, é pedir a Deus o Espírito. Porque o Espírito, ele vai nos conduzir à verdade. O Espírito, ele vai nos conduzir à santificação. O Espírito, ele vai nos orientar. Eu estou caçando aqui em 1 João, que fala mais ou menos disso que eu estou falando aos irmãos, amém? Os irmãos estão calados hoje. João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 20. João diz, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Ele está dizendo, vocês já têm a unção do santo. Qual é a unção do santo? É o Espírito Santo. Então vocês já conhecem, ele já ensinou. Quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito te ensina. O próprio Espírito te orienta, o próprio Espírito te direciona. Quando você tem o Espírito, o próprio Espírito ele vai te ensinar as coisas. Olha o versículo 27 de 1 João 2. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, dele quem? De Deus. A unção que dele recebeste permanece em vós. O Espírito Santo permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina, a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, a unção, ela vai ensinar, ela vai direcionar, ela vai te capacitar e ela vai te direcionar à verdade. Então, primeira coisa que um novo convertido tem, alguém que se desviou, voltou para a igreja, alguém que está fraco, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Não, Senhor, visita minha casa. Não, Senhor, abre uma porta. Não, Senhor, me cura. Não, isso aí Deus vai acrescentar. Mas a minha pregação, a minha palavra, a minha oração primária e verdadeira, a minha oração primorosa tem que ser, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama, Senhor, traga o teu Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele vai me dar o conhecimento da vontade de Deus. O Espírito vai me dar o entendimento da palavra de Deus. O Espírito vai me dar a direção certa. O Espírito vai me dar o discernimento daquilo que é e daquilo que não é. O Espírito vai me ensinar todas as coisas. Então, quando eu não sei o que pedir, eu peço o Espírito. Porque o Espírito, ele vai interceder por mim. Eu não sei o que eu peço o Espírito, e o Espírito sabe o que eu preciso, e ele vai pedir a Deus. Lembra de Salomão? Salomão pediu a Deus sabedoria. Senhor, ele podia pedir a Deus qualquer coisa, mas ele falou, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa desenvolver um trabalho, o meu trabalho, a minha vocação, o meu ministério.
o meu chamado. E aí Deus dá para Salomão o Espírito. O Espírito, pastor, mas a Bíblia diz que Deus deu para ele sabedoria. Mas não tem como Deus dar sabedoria se não dar o Espírito. Porque a Bíblia fala em Êxodo 31 que Deus deu para Bezalel e a Oliabe construir o tabernáculo espírito de sabedoria. A Bíblia diz que em Isaías 11:2 que uma das características do Espírito é sabedoria. Quando Deus está falando sobre o servo, sobre Jesus, e eu vos dei o Espírito de sabedoria, de conselho, de entendimento e assim por diante. Então a sabedoria, ela vem com o Espírito. Amém? Então voltando aqui na tipologia, a água, ela é uma tipologia do Espírito Santo. Primeiro vem a água, depois vem a limpeza. Primeiro vem a água, depois vem a purificação. Eu não consigo me purificar sem o Espírito. Eu não consigo agradar a Deus sem o Espírito. Eu não consigo vencer o mal sem o Espírito. Eu não consigo viver em santidade sem o Espírito. Eu não consigo viver, aleluia, em oração, em constante oração sem o Espírito. Eu não consigo ser alguém dedicado à leitura bíblica diária sem o Espírito. Primeiro, tenho que receber de Deus o Espírito. Amém? Amém? Então isso aqui, a primeiro, Ezequiel 36, versículo 27, 26 e 27, vai falar sobre o Espírito Santo como o símbolo da água. Também em Isaías 44, Isaías 44. Para quem chegou agora, eu estou falando dos símbolos do Espírito Santo. E eu falei aqui sobre 5 símbolos. Hoje eu acho que nós vamos ficar só nesse, da água. É água, fogo, vento, óleo e pomba. Ainda tem o selo, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas hoje nós estamos falando sobre o símbolo da água. A água como símbolo do Espírito Santo. E nós falamos lá no princípio que no princípio era Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito ele se movia sobre as águas. A Bíblia vai dizer, nós falamos também sobre a rocha que foi ferida e jorrou água. A rocha ferida é um símbolo de Jesus, a água é um símbolo do Espírito. Nós falamos de Joel 2:28, que Deus diz, derramarei do meu Espírito. Esse derramar é um símbolo do Espírito como água. E falamos em Ezequiel 36:26, que Deus estava ali dizendo ao seu povo, a Israel, que ele aspergiria ou derramaria sobre eles água pura, que é um símbolo do Espírito. E aqui em Isaías 44, diz assim, do 1 ao 3, agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva e como salgueiro junto às correntes das águas. Amém? Olha aqui o que Isaías está dizendo. Olha, Jacó, eu sou o Senhor que te criou, que te formou. Porque eu vos escolhi. E a prova de que eu vos escolhi é que eu derramarei água sobre quem tem sede e torrentes
sobre a terra seca. Eu derramarei água sobre o sedento, aqueles que estão morrendo de sede, aqueles que estão fracos, porque estão com sede, estão sedentos, eu vou derramar água. Quem é que vai? Deus. Quem é que vai resolver o problema? Deus. Qual é o problema da terra? A terra está sequíssima e a terra ela pode gerar a provisão para ela mesmo? Não. A terra ela pode dar um jeito de se tornar molhada ou úmida? Não. A terra depende exclusivamente de Deus ou do céu. A terra, ela necessita de chuva, ela necessita de torrentes de água. Por quê? Porque ela é necessitada da chuva. E a chuva desce sobre a terra. E é Deus que tem o controle, porque Deus está dizendo, eu derramarei, vou derramar, eu vou derramar, o derramar de Deus sobre a terra seca. E aqui depois eu volto aqui, ele diz, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Ele está fazendo um leque, ele está fazendo uma ligação entre a terra e o povo dele, e ele está fazendo uma ligação entre o derramar de água e o Espírito. É a mesma coisa, só em linguagem diferente. Quando ele diz derramarei água sobre o sedento, no versículo 3, depois no mesmo versículo ele diz, derramarei o meu Espírito. Então a água aqui é o símbolo do Espírito, e a terra seca é o símbolo do povo de Deus. Ele está dizendo, eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, e sobre a tua posteridade, e sobre a tua descendência, e sobre Israel. É uma promessa de Deus. Deus está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Precisamos entender que é Deus que derrama do seu Espírito. Precisamos entender que o Espírito está no controle de Deus. Aleluia! O povo estava seco, o povo estava fraco, o povo estava desanimado, o povo estava decaído, o povo estava em pecado, o povo estava na idolatria, o povo estava longe de Deus, o povo não queria orar, o povo tinha apostatado, o povo estava no mundanismo, o povo estava fazendo o que não agradava a Deus, mas Deus tinha prometido, eu vou derramar água. O povo estava longe da presença de Deus. O povo estava longe de Deus. O povo estava sedento. E aqui, irmão, eu tenho algo que eu posso entender. Ainda que o povo não queira Deus, o povo está sedento por Deus. Até aquela pessoa que diz, eu não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, eu não vou na igreja. Até essa pessoa que diz que não precisa ir na igreja, não precisa ler Bíblia, não precisa de Jesus, até essa pessoa é sedento pela presença de Deus. E Deus tem o poder de derramar água sobre eles. E por que eles não querem Deus, não gostam de Deus? E por que eles são influenciados pelo mundo e pelo pecado? Exatamente pela ausência da chuva de Deus. Exatamente pela ausência das correntes da água. Por que o mundo está em depressão? Por que o mundo está longe de Deus? Por que o mundo está fraco, debilitado? Por que o mundo está assombrado, assustado? Exatamente pela ausência de Deus. O povo está sedento de Deus, precisando de Deus. Mesmo não querendo Deus, a humanidade precisa dele. Mesmo se opondo a Deus, a humanidade precisa dele. E ele está dizendo, eu vou derramar. Ele está dizendo, ele está decretando. Ele não está dizendo, talvez eu derrame. Eu vou ver se eu derramo. Não, eu vou derramar sobre a tua posteridade, sobre a tua descendência. Nós estamos vivendo em uma geração em que o Espírito está sendo jogado, colocado de lado. Nós estamos vivendo uma geração de muito modismo, de muita
carnalidade, de muito mundanismo até dentro da igreja. Muitas coisas que não convêm, não provém de Deus à igreja. A igreja está totalmente avassalada pela sequidão espiritual dos tempos presente, mas Deus está dizendo, eu vou derramar do meu espírito, ainda que a promiscuidade está tomando os altares, a igreja, eu vou derramar do meu espírito, ainda que a maioria não me conhece, eu vou derramar do meu espírito, ainda que a sujeira está tomando conta dos templos, eu vou derramar do meu espírito, ainda que a maioria, 90% dos obreiros não me conhece, eu vou derramar do meu espírito. Ainda que a maioria das igrejas nunca tiveram a minha presença, eu vou derramar do meu espírito. Eu vou derramar do meu espírito sobre quem? Sobre os vossos descendentes, sobre a sua posteridade. Eu vou derramar do meu espírito sobre aqueles que estão vindo atrás. Eu não vou deixá-los à mercê de uma geração carnal. Eu não vou deixá-los à mercê de uma geração natural. Eu não vou deixá-los à mercê de uma geração egoísta, egocêntrica, avarenta, gananciosa, aleluia, e presunçosa. Eu não vou deixar a geração, a posteridade, aqueles que vêm atrás, eu vou derramar o Espírito puro sobre eles. Deus está nos falando nesta tarde que Ele vai derramar o seu Espírito sobre a nossa posteridade. Aleluia! Não vai ficar como está. O homem está preparando homens carnais. A nossa geração, estamos abrindo um caminho de carnalidade para aqueles que estão vindo atrás de nós. E cada dia que passa, pessoas mais sem estrutura espiritual estão tomando os nossos altares, os nossos templos, as nossas igrejas. Pessoas mais sem estrutura espiritual estão sendo aclamadas e exaltadas. Aleluia! E a carne nunca esteve tão forte na igreja. Mas Deus está dizendo, a geração que vem atrás, quem vai controlar sou eu. A geração de meninos e meninas que estão crescendo, quem vai controlar sou eu. Eu vou derrubar Elisa e vou levantar Samuéis, que ouvem a minha palavra e que temem, aleluia, e temem a minha presença. Está faltando homens e mulheres cheios do Espírito, mergulhados no Espírito, para que nós venhamos levantar uma geração cheia do Espírito. Deus vai levantar. Deus está dizendo para nós que Ele vai derramar o seu Espírito sobre a nossa posteridade. Assim como a água é derramada sobre a terra seca. Aleluia. Glória a Deus. Deus não gosta de secura. Deus não gosta de frieza, de fraqueza, de desânimo. Deus não gosta. Deus vai restaurar aquilo que está seco. Deus vai restaurar aquilo que está sequíssimo. Deus vai levantar uma geração diferente dessa que nós estamos vivendo, a geração carnal. Uma geração natural, uma geração sem Espírito Santo. Espírito Santo, está faltando o Espírito Santo. E Deus está dizendo, eu vou derramar água sobre o sedento. E vou derramar o meu Espírito sobre a vossa posteridade. Ou seja, eu vou derramar do meu Espírito sobre aqueles que estão chegando, sobre os novos convertidos. Sobre aqueles que estão me conhecendo agora, eu vou derramar do meu Espírito, porque eu não vou deixá-los na mão de homens carnais, gananciosos, avarentos, soberbos, presunçosos, porque evangelho não é pódio, não é vitrine, evangelho é renúncia, evangelho é cruz. E Deus vai levantar uma geração que entende isso, que evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é sacrifício. Eu vou derramar. E olha aqui,
Ó, o versículo 4 de Isaías 44. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Pai do Senhor, irmã Cristina, eu vou derramar e vão brotar como salgueiros junto às correntes das águas. Vão brotar, vão multiplicar, vão crescer. Deus está falando, eu vou derramar o meu espírito sobre a posteridade. Eu vou derramar o meu espírito sobre uma nova geração. Eu vou derramar o meu espírito sobre aqueles que vão ainda me conhecer. Porque aqueles que me conhecem não conhecem, mas aqueles que não me conhecem vão me conhecer verdadeiramente como eu sou. E eu vou derramar o meu espírito. Porque Eli, ele era o pastor em Israel, mas antes que ele ensinasse, discipulasse Samuel, Deus apareceu a Samuel e disse, ó, se você for na maneira, no sistema, na cerimônia que está indo aí, você vai acabar cego, gordo e vai cair da cadeira. Mas eu mesmo vou te reger. Eu mesmo vou te preparar. Não estou incentivando ninguém a ser rebelde à liderança, não. Mas se você entende que uma liderança não é espiritual, você tem que cascar fora e procurar uma liderança espiritual para cuidar da sua alma. E eu falo isso sendo pastor. E eu sempre digo isso. Se eu não sou um espelho de espiritualidade, aqueles que estão me seguindo têm que procurar um espelho de espiritualidade. Nós não podemos estar cegos ao que os sistemas estão implantando aí. Uma geração de robô, de crente carnal, de crente que não pode mais ser confrontado, crente que não pode mais ser chamado a atenção, crente que não gosta nem de ouvir falar de oração, de ler Bíblia, de tirar um tempo para estudar a palavra, de tirar um tempo até para aprender aqui com a gente. Uma geração de crente fraco, crente cocá, crente que se tocar em mim, eu saio da igreja, eu vou embora. Então nós precisamos compreender o direcionar do Espírito Santo. E tem mais, irmão. Se você buscar o Espírito Santo te guia. O Espírito Santo te leva, o Espírito Santo te ensina. O Espírito Santo te controla. Ele diz aqui, tá bom, essa igreja... você fica, essa, não, aqui não, essa pessoa você pode confiar, essa, não, você não confia muito, ama todo mundo, mas não confia em qualquer um, não abra o seu coração para qualquer um. Então o Espírito Santo vai te direcionando, eu quero muito desabafar, aí você é carnal, você escolhe uma pessoa carnal para desabafar, e aí vira tudo errado, dá tudo errado na sua vida, porque você não recebeu a direção do Espírito Santo. Mas se você tem um Espírito, o Espírito fala, desabafa com aquele, que esse não, fala isso para aquele, para esse não, vai para tal cidade, para outra não. Então o Espírito Santo, ele vai te direcionar. Então é importante termos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não vai te deixar sobre o jugo de quem não tem o Espírito Santo, porque as coisas do Espírito inclinam para o Espírito. E quando eu busco o Espírito, Deus vai aproximar de mim pessoas espirituais e vai arrancar de perto de mim pessoas carnais. Eu vou aprender a entender essas coisas. Quando eu tenho o Espírito, irmão, eu vou saber quem são as pessoas espirituais à minha volta. Por quê? Porque quanto mais eu busco o Espírito, mais eu vou atrair pessoas espirituais e mais eu vou expulsar pessoas carnais. Isso aqui é a parte boa de ter o Espírito. Comece a buscar o Espírito. Peça ao Senhor para derramar sobre você o seu Espírito. Que você vai começar a ver a diferença de ser cheio e de não ser. Já começa nos relacionamentos. Aquilo que não tem um Espírito vai embora, vaza. Mas os que têm um Espírito vão chegar para perto de você. Você vai atrair as coisas espirituais e você vai expulsar, você vai repugnar as coisas carnais e você próprio vai se repugnar daquilo que é carnal. Amém? Então Deus está prometendo aqui o derramar do seu Espírito
sobre toda a posteridade de Israel. E ele diz, e a minha bênção será sobre os seus descendentes. Eu vou dar a minha bênção aos seus descendentes. E eles brotarão como erva, como salgueiro, ou seja, vai viver, vai renascer da terra, vai renascer da terra seca. A terra que era seca vai brotar, eles vão brotar, eles vão ter beleza, eles vão brilhar, aleluia, e eles vão ser como salgueiro junto às correntes das águas. Ó, a água vai derramar sobre a terra vai brotar, e eles vão brotar junto às águas. Isso aqui não é só um derramar de água para me limpar. Isso aqui não é só um derramar de água para me fazer crescer. Isso aqui não é só um derramar de água para saciar a minha sede. É um derramar de água para a eternidade. É um derramar de água para a minha vida inteira. Não derramar de água para que eu profetize, não derramar de água para que eu louve bem, pregue bem, não. É um derramar de água para a vida inteira. E eu serei como salgueiro junto às correntes das águas. Ou seja, eu não vou perder o ambiente de água. Eu não vou perder o ambiente que vai me fazer crescer. As pessoas que estão fora do ambiente de água, eles vão se secar, eles vão murchar, eles vão enfraquecer, eles vão apostatar da fé, eles vão afastar da presença de Deus. Mas aqueles que estão junto às águas, eles vão crescer mais e mais. Eles vão crescer, eles vão brotar, eles vão crescer, porque as águas que os dá força para estar crescendo. As águas que lhes dá alimento para crescer. Então não basta o Espírito ser derramado sobre a tua vida. Você tem que habitar em um ambiente de Espírito. E você tem que transformar o ambiente a qual você está em um ambiente espiritual. Você tem que ser como salgueiro junto às águas. Você tem que se alimentar do Espírito. Você tem que viver no Espírito. Você tem que buscar incansavelmente pelo Espírito. Você tem que chorar pelo Espírito. Você tem que derramar-se na presença do Espírito e buscar o derramamento do Espírito sobre a sua vida. Não é só recebê-lo como chuva, é tê-lo como rio. Porque a chuva é permanente, mas a chuva é constante, mas o rio é permanente. A chuva vem e a chuva vai, mas o rio, ele é permanente. Primeiro vem a chuva, depois eu me estabeleço no rio. O Espírito, primeiro ele vem como chuva, depois ele vem como rio. O Espírito como chuva me limpa. O Espírito como rio me alimenta, me sustenta, me dá crescimento, me dá beleza, me dá fervor, me dá autoridade. O Espírito como rio, ele me lava. Perdão, o Espírito como chuva, ele me lava. O Espírito como chuva, ele me purifica. O Espírito como rio prepara a terra. O Espírito, como chuva, ele vai limpando, ele vai tirando as impurezas. O Espírito, como chuva, ele vai moldando a terra. O Espírito, como chuva, ele traz preparação. O Espírito, como chuva, ele sacia a sede. Labai, decanta, rabaia. Rianda, labassuri, canta, labaia. O Espírito, como chuva, ele vai limpando, vai tirando a impureza. O Espírito como chuva, ele vai refrigerando. O Espírito como chuva é o trabalhar da salvação. É quando o Espírito desce e vai limpando toda impureza, vai limpando toda sujeira, vai limpando o vício, vai limpando os temperamentos fortes, vai limpando os nossos vícios costumeiros, as coisas que fazemos, os pecados que cometemos, até mesmo sem saber.
as nossas mentirinhas costumeiras do dia a dia, as nossas fofocas do dia a dia, aquela coisa que está engastanhada na natureza humana, aqueles pecadinhos, aquelas raposinhas que estão presas à nossa natureza humana, aquela cobiça, quando nós menos esperamos, já olhamos para onde não devíamos olhar, já olhamos, observamos aquilo que não deveríamos observar, a nossa mania de tocar naquilo que não é nosso, quando eu parei, quando eu percebi, já tinha tocado, já tinha pegado aquilo que não era meu, tocado naquilo que eu não devia tocar. A nossa mania de julgamento, de juiz, nossa natureza humana de acusar os outros, de apontar o dedo. Quando o Espírito vem como chuva, ele vai moldando a nossa natureza, tirando esse espírito de auto julgamento, de julgamento aos outros, retirando esse espírito de fofoca, de calúnia, espírito de mentira, aquela invejinha que eu tenho, porque alguém prega melhor do que eu, canta melhor do que eu, tem um salário melhor do que o meu, trabalha num ambiente melhor do que o meu, tem filhos melhores do que o meu, tem esposa ou esposa melhor do que a minha ou o meu, e assim por diante, mora numa casa melhor, tem um carro melhor. Essas invejinhas que fazem parte da natureza do homem carnal, do homem caído, essa chuva vai nos lavando, essa chuva vai nos purificando, essa chuva vai nos limpando, essa chuva vai nos preparando, vai preparando a terra. Isso é o Espírito como chuva, ele atua na área da salvação, o Espírito de salvação. Aleluia, e ele vai nos preparando. Agora, esse Espírito como eu, como salgueiro junto às correntes das águas, é que vai dar o crescimento. Eu vou habitar junto às águas. Aqui não é o Espírito como chuva que atua para a salvação, é o Espírito como rio que atua para o ministério, para que eu possa crescer, para que eu possa ser modelo de crescimento, não para a minha glória, mas para a glória do rio que tem me dado crescimento. O apóstolo Paulo disse em Coríntios capítulo 3 e no capítulo 1, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Não somos nós que devemos gloriar naquilo que fazemos. Aleluia, João disse, necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu apenas plantei, o outro regou, mas é Deus que dá crescimento, é esse rio que dá crescimento, esse rio que recebe a glória, esse rio que prepara, esse rio que fortalece, esse rio que dá força aos galhos, ao tronco da árvore, beleza às flores, esse rio. O Salmo 1 disse, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Esse é o Espírito como o meu companheiro de ministério. Eu sou a árvore, o meu ministério é a árvore, a minha vida é a árvore, e o Espírito é o rio que flui. O Espírito é o rio que me dá crescimento, que me dá beleza, que me dá força e que me dá unção, que me dá capacidade administrativa, que me dá capacidade para pregar, para louvar, para persuadir, porque é o Espírito que persuade. Eu tenho que ter o Espírito como água de chuva, mas eu tenho que ter o Espírito como água de rio. Porque nós somos como árvore plantada junto às águas. Árvore plantada junto às águas é uma árvore regada pelos rios do Espírito. Que no devido tempo, no tempo de Deus, às vezes os resultados não é instantâneo. Às vezes você faz uma campanha de oração e jejum para receber revestimento e você fez 2, 3 dias e não apareceu o resultado e você diz, eu vou parar.
o resultado não é instantâneo. O resultado é dia após dia. E eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar perseverando, porque no tempo certo eu vou ver, a minha estrutura vai tomar uma nova forma. Eu vou ser robustecido no espírito, como diz o apóstolo Paulo. A árvore não cresce do dia para a noite, labassurianda na baia. Eu vou continuar buscando em jejum, em oração, leitura da Bíblia. Aí eu leio e percebo que eu não estou aprendendo. Não é instante, é constante. Não é instância, é constância. Eu não tenho que fazer e pronto. Não, eu tenho que fazer e esperar com paciência. Eu tenho que estar no lugar certo. A paz do Senhor, irmão Elmo. Eu tenho que estar plantado junto às águas. Porque no devido tempo, que tempo? O tempo de Deus. No tempo que Deus vai achar melhor. No tempo que Deus achar melhor. E dá o seu fruto. O seu fruto ele vai produzir algo. A árvore não dá fruto para ela. A árvore não come fruto. O fruto aqui dar o seu fruto servir alguém, ser útil a alguém. Ele vai ser útil. Uma árvore plantada junto às águas, uma árvore estabelecida às margens das correntes do rio do Espírito, ela vai ser útil a alguém. Ela vai dar fruto a alguém. Ela vai servir a alguém. Ela vai ser útil a alguém. Alguém vai ser beneficiado pela estrutura dela, pelo fruto dela. Alguém vai ser beneficiado pela sombra dela. Alguém vai ser beneficiado pelo ministério dela. Nós estamos falando, irmão, sobre a simbologia do Espírito. E hoje nós estamos falando do Espírito como água. Então nós, como árvores plantadas junto às correntes das águas, nós vamos no devido tempo dar fruto e a sua folhagem não murcha. Ou seja, não é aqueles crentes que hoje está crente, amanhã tá desviado. Não é aqueles crentes que aceitam Jesus hoje, depois da manhã já tá na bagunça de novo, está no boteco de novo. Não é aquele crente que hoje está fervoroso, amanhã não está. Hoje eu estou cheio de autoridade, amanhã eu estou vazio. A sua folha não murcha. Ele não está com brilho no olho hoje e amanhã está fraco, debilitado. Ele está constante, a sua folha não murcha, porque o Espírito não permite a morte espiritual. Ele não permite a fraqueza. Uma árvore cuja folha murcha é porque a sua seiva está fraca. Ele não está recebendo a água necessária do ambiente. Então, se o ambiente é beira de rio, se o rio está produzindo, está trazendo água, está trazendo oxigênio, gás carbônico, a árvore não vai murchar. Ela vai se manter constantemente bem. E eu já vou finalizar, estou terminando. E eu já vou dizer aos irmãos algo aqui. Eu vou dizer aos irmãos algo aqui. Planta as suas raízes junto às águas, junto ao Espírito. Irmão, vamos parar de ficar ouvindo pregação no YouTube de gente que não tem o Espírito Santo. Vamos parar de ouvir louvores de pessoas que não têm o Espírito Santo. Vamos ouvir mais hino da harpa, vamos ouvir hino antigo, pregação antiga. Não é saudosismo, não. Nós temos que restaurar a espiritualidade da igreja. Nós temos que restaurar a espiritualidade do povo de Deus. Vamos afastar mais de pessoas carnais, pessoas que contam piada, pessoas que zombam do Pentecoste, pessoas que zombam da igreja, pessoas que zombam das coisas de Deus. Afasta desse tipo de gente. Mesmo que seja parente, mesmo que seja de dentro de sua casa. Não que você vai ter que correr das pessoas, ir embora de sua casa, não, mas evita segurar, guardar coisas de pessoas carnais. Vamos alicerçar a nossa base, as nossas raízes nas águas.
Vamos buscar o que é espiritual. Jesus está voltando e ele vai buscar uma igreja espiritual. E só para finalizar sobre o Espírito como água, só para finalizar o Espírito como água, eu vou terminar em João 7, porque não dá tempo de eu falar mais nada. E sexta-feira nós estaremos aqui de volta falando sobre a simbologia e a tipologia. Amém? A tipologia do Espírito. Nós vamos falar sobre o Espírito como fogo. Hoje nós estamos falando como água. Só para os irmãos entenderem, João 7, 37. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito até aquele momento não fora dado, porque ele não foi glorificado. Ele não havia ainda sido glorificado. Amém? Aqui a conexão mais clara entre a água e o Espírito, entre o Espírito e a água. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo que os rios vão estar. Lá no Antigo Testamento, você é uma árvore à beira do rio. E aqui no Novo Testamento, já é o rio dentro de você. Rios de água viva fluirão, e não é só dentro de você, eles sairão de você para as nações, eles sairão de você para a congregação, eles sairão de você para os irmãos, eles sairão de você para as pessoas que estão à sua volta. Você agora vai ter o rio dentro de você, correndo de você para outros, para os sedentos. Jesus diz: aquele que tem, vós que tem sede, vinde beber de graça da água da vida. E aí Jesus disse que isso ele diz com respeito ao Espírito. O que é o Espírito? Rios de água viva. E por que ele não foi dado? Porque Jesus não tinha sido glorificado. Então glorifica Jesus, porque o Espírito virá sobre a sua vida. Quando Jesus é glorificado, o Espírito é dado. Então glorifica ele, para que você receba esse Espírito. Amém? Esta é a palavra de hoje. Deus abençoe. Tá? E Deus abençoe o irmão Elmo também. Chegou agora. Ele justificou aí. Mas é assim mesmo. Estaremos aqui novamente, sexta-feira, 11h30, aqui na página da nossa igreja, com mais uma aula sobre o Espírito Santo. Nós estamos falando de tipologia e hoje nós falamos sobre o Espírito Santo como água e vamos estar falando sexta-feira o Espírito Santo como fogo. Amém? Deus abençoe a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Hoje nós temos culto nas congregações da Vila Propício e na congregação do Muniz Falcão. Amém? Deus abençoe a todos e até sexta, se Deus quiser.